Irmãos, bom dia. Saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Também peço desculpas inicialmente porque eu tive uns problemas técnicos aqui e não consegui iniciar o vídeo às 7 horas como de costume. Mas faremos agora e iniciaremos a nossa devocional então no livro de Daniel, no capítulo 4. Eu peço licença aos irmãos para nós orarmos e nós estaremos iniciando então. Amado Deus Santo e Poderoso, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela noite de sono que nos deu. Nós te pedimos que o Senhor, meu Pai, nos ensine da parte do Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra. Inicialmente eu peço que abençoe a minha vida, abençoe a vida dos meus irmãos e que nos conduza dentro do aprendizado acerca do Senhor. E que esse aprendizado, ele guie nossos corações a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vou fazer a leitura do capítulo 4 de Daniel, que é o texto proposto para nós meditarmos nessa manhã. Então, capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por isso se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis a visão do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombras, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem seus animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes,
e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe foi o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam moradas, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio é até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: Cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Desculpa. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra,
não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É um texto longo, e como eu havia comentado em outras ocasiões, os textos longos nós vamos fazer por parte, porque tem bastante material para nós apresentarmos aqui. Vamos ficar hoje com a primeira parte do texto, que diz respeito ao sonho de Nabucodonosor e a visão dele sobre Daniel, como aquele que pode interpretar os sonhos. Inicialmente, então, ele diz que ele estava tranquilo vivendo no seu palácio, levando sua vida normalmente. Depois dos episódios passados, ele teve um sonho, e esse sonho ele não conseguiu entender o que se passava, não conseguia entender o sonho. Então é até estranho que ele chama os encantadores, né? Ele já teve a experiência de que Daniel era aquele que poderia dar a interpretação, mas inicialmente ele não chama Daniel. Ele chama os encantadores do reino dele para que dessem essa interpretação. E esses encantadores, não podendo dar a interpretação, aí sim ele se volta para Daniel, chama Daniel para poder fazer isso. E é aí que está a nossa primeira lição. A maneira como o rei se dirige a Daniel e a visão que o rei tem de Daniel. Reparem, versículo 7, ele diz assim: então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Ele contei os sonhos, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do meu sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Então, ele chama Daniel e ele tem uma visão acerca de Daniel. Ele diz que em Daniel há o Espírito dos deuses santos. Nabucodonosor, ele é uma pessoa que não é crente, ele não era crente, e a despeito de tudo aquilo que ele viu da parte de Deus até aqui, ele não se converteu. Ele era pagão, e assim a linguagem dele, a linguagem religiosa de Nabucodonosor, era uma linguagem vinda do paganismo. Então, quando ele fala o Espírito dos deuses santos, na realidade é a maneira que ele utiliza para identificar o Espírito Santo. Então, ele está falando que Daniel é uma pessoa que é perceptível ver o Espírito Santo na sua vida. E aqui que está a primeira lição com a que nós precisamos nos ater. Uma das coisas, meus irmãos, que é muito enganosa e muito também mentirosa, e que muitas vezes se é sustentado por nós seres humanos, é que o meio que nós vivemos pode exercer tal poder sobre nós que faz com que nós nos comportemos de uma maneira que nós não gostamos. Estou querendo dizer com isso. É corrente, às vezes, quando confrontado
pessoas, sobre comportamentos, afirmar que porque é rodeada de um monte de gente que tem hábitos não tão bem vistos, tem um linguajar não tão bem visto, ou talvez não tão bem aceito, então aquele que convive com essas pessoas passa a ter também, por causa da influência, um linguajar não tão bem visto, um comportamento não tão bem aceito. Passa a ser influenciado de tal maneira que acaba produzindo, em algum momento, o comportamento que não é muito bem aceito. Isso é uma informação corrente, porque quando as pessoas são confrontadas acerca de posições, acerca de comportamentos, acerca de palavras, a resposta que vem é: mas vê só, eu frequento determinado ambiente, estou cercado de determinadas pessoas que se comportam assim, se comportam assado, então não tem como você não reproduzir. Você vai reproduzir, é normal você reproduzir. Na realidade, meus irmãos, não é essa questão de que o meio nos influencia tanto, de que pode fazer com que a gente reproduza determinadas questões. Na realidade, é uma posição fundamentada em desculpas. Porque assim, a Bíblia ensina em diversas ocasiões que a maneira que eu me comporto e falo revela o que existe dentro de mim, a força que governa a minha vida. Um exemplo, os evangelhos dizem que fonte de água doce não pode dar fonte de água salgada. A Bíblia também ensina: a boca fala do que está cheio o coração. Então são expressões que nos mostram que o homem ele é dominado por aquilo que é importante para a vida dele, por aquilo que é absoluto, que determina o curso do seu comportamento. Aqui, Nabucodonosor está olhando para Daniel, está reconhecendo que o Espírito de Deus habita a vida de Daniel. E esse reconhecimento não foi feito somente sobre Daniel. Vocês devem se recordar que quando José foi para o Egito, todas as pessoas com as quais ele convivia, elas reconheciam que a mão de Deus estava sobre a vida dele, que ele era uma pessoa abençoada por Deus e que com certeza ele abençoaria todos aqueles que estivessem ao seu redor. Então, quando nós nos comportamos, ou quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, esse ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele é perceptível pelas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas percebem um comportamento diferente, as pessoas percebem uma linguagem diferente, as pessoas percebem ideias diferentes, valores diferentes, posições diferentes. E esses valores, posições, ideias, eles permanecem porque eles são mantidos e alimentados pela comunhão que a pessoa tem com Deus. Então, afirmar que porque está rodeado de um elemento diferente, afirmar que porque está rodeado de pessoas com comportamento diferente, com linguajar diferente, que determina então a maneira que alguém deve se comportar na presença do Senhor, não é uma resposta e uma alimentação de um argumento sustentável. Se a palavra de Deus é forte no nosso coração, se o domínio de Deus é forte no nosso coração, então o nosso comportamento vai refletir isso. Por isso que a Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, o que vai dominar o nosso comportamento é justamente isso: a graça, o poder, a misericórdia de Deus. Agora, alguém pode dizer: então a pessoa nunca vai escapar daquele comportamento?
Não é que ela nunca vai escapar. Deslizes podem acontecer, falhas podem acontecer, erros podem acontecer, mas não é uma coisa que se torna constante e também não é uma coisa que se torna habitual. Ninguém vai falar assim, porque eu vivia num ambiente onde todo mundo utilizava uma linguagem baixa, então por causa disso eu passei a ter a linguagem baixa. Não existe isso. Se nosso coração é alimentado pela palavra de Deus, aquilo que entra no nosso coração é aquilo que constantemente sairá do coração também. É muito diferente da questão de falhas, de um eventual erro, alguma coisa do gênero. Então, Daniel estava cercado por pessoas. Ele vivia na corte, trabalhava na corte, cercado por pessoas que não eram cristãs, que não conheciam ao Senhor, que não conheciam o Deus dos céus. Josué, da mesmíssima maneira, mas tanto um como o outro, em suas épocas, quando as pessoas olhavam para eles, reconheciam que sobre eles habitava o poder de Deus. E aí, a pergunta que nós fazemos para nós hoje é se as pessoas conseguem ver em nosso comportamento diário a mesma coisa. Se uma pessoa consegue enxergar que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se as pessoas do nosso convívio, não é? Que podem conhecer que somos cristãos ou não, conseguem entender, veem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante. Porque se nós que sustentamos um coração voltado para o Senhor, não conseguimos, através de hábitos, palavras, comportamentos, sermos reconhecidos e entendidos como cristãos, é porque na realidade aquilo que temos sustentado não é compatível com a ética cristã, com o caráter cristão. E aí as nossas atitudes depõem contra nós. Então, é uma questão digna de que nós pensemos e possamos refletir sobre o caso, não é? Nabucodonosor reconheceu que o Espírito Santo de Deus estava sobre a pessoa de Daniel. E que Deus de fato tinha revelado coisas maravilhosas tanto para ele, Nabucodonosor, como também para Daniel, e que Deus utilizava Daniel. Daniel, dentro da sua estrutura, dentro da sua época, dentro da cultura que ele desenvolvia, era uma pessoa que transmitia pelos seus atos, palavras, que pertencia ao Senhor. E nós, da mesma maneira, precisamos desenvolver e sermos reconhecidos assim, desenvolvermos tal capacidade de sermos vistos pelas pessoas e reconhecidos por ela também, de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se nós não temos esse reconhecimento, isso é um sinal de alerta para nós. Se as pessoas nos olham e nos veem como nós sempre fomos, não vê mudança em nosso comportamento, linguagem, ética, alguma coisa está errada no que diz respeito à nossa ligação com Deus. Se a boca fala do que está cheio o coração, e o meu comportamento, a minha linguagem não tem nada a ver com aquilo que Deus apresenta como sendo aceito, é porque alguma coisa está ocupando o meu coração que não seja o caráter de Deus. Então isso é muito preocupante e é um elemento que nós devemos parar e pensar sobre nossas vidas. Vamos ficar com esse ponto hoje da nossa meditação. Aí segunda-feira, porque amanhã é domingo, nós temos a aula da escola dominical, que é outro aspecto. Segunda-feira nós continuamos com o estudo desse capítulo 4 de Daniel. Mais uma vez eu peço desculpa aos irmãos pelo horário que nós começamos, era às 7h35, eu tive alguns problemas para poder conectar, então podemos fazer agora a transmissão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus,
porque sabemos que o Teu Espírito Santo atua em nossas vidas e Ele tem nos dado direção. Sabemos também que o Teu Espírito Santo habita a vida do crente. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos conduza de tal maneira que, de um modo humilde, mas verdadeiro, possamos, ó Deus, ser reconhecidos como pessoas de um comportamento que reflete a Tua graça e o poder do Senhor. Obrigado por tudo aquilo que fizeste até aqui. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos, aqueles que estão ao vivo comigo agora, aqueles que não estão, mas é o hábito de estarem. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza no dia de hoje. Também, ó Deus, os demais irmãos da igreja que costumam acompanhar o vídeo, ó Deus, através do WhatsApp, abençoe a vida de cada um, guie a vida de cada um, para a honra e para a glória do Senhor. Que hoje seja um belo dia na vida de toda a Tua igreja presbiteriana e de todos aqueles que confiam e esperam no Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, demonstrar a Tua graça e a Tua glória através da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham um bom dia. Eu agradeço a presença da irmã Sirlene, da Rúbia, da Andréia e da Simone. Deus abençoe muito a vida de vocês, irmãs. Um abraço e até a noite, viu? Tchau.